Olha, a impressão que eu tenho às vezes é que o Bolsonaro ele ficou maluco, que eu não sei, colocaram alguma coisa na água dele, eu não sei. A última dele, ele viajou para a Argentina, é falar em uma moeda própria, peso real entre Brasil e Argentina. Imagina nós, o Brasil, temos uma moeda forte que é o real, dividindo a mesma moeda com a Argentina. A Argentina é um país com inflação de 47% ao ano. Foi 47% em 2018 e para 2019 a projeção é que seja maior que 47%. O peso, a moeda argentina, não vale absolutamente nada. Se o Brasil tivesse uma moeda com a Argentina, o real teria que se desvalorizar absurdamente. Os juros na Argentina chegaram a 40%, 40% ao ano de juros. O que não é suficiente, porque se a inflação é 47%, não adianta, você aplica o dinheiro, você ganha 40% daqui a um ano, mas ele desvalorizou 47%. A Argentina está quebrada, tem 9% de desemprego na Argentina. O Brasil tem mais desemprego, só que a Argentina sempre foi um país mais pobre, a Argentina não tem a estrutura que o Brasil tem. A Argentina tem apagão toda hora, você vai na Argentina, você não fica 10 minutos sem um apagão. Tem 2, 3 apagões por dia na Argentina. A Argentina é um país completamente quebrado pelo governo de direita. Um governo de direita que o mesmo pessoal que apoiou o golpe no Brasil, que dizia que o Temer era a solução e que depois apoiou o Bolsonaro, diziam que o Macri salvaria a Argentina de virar uma Venezuela. E o que aconteceu foi que o Macri foi eleito e a Argentina está muito mais próxima de ser uma Venezuela do que o Brasil ou do que era antes. A Argentina está completamente quebrada. Foram 5 greves gerais já na Argentina. A última greve geral paralisou tudo. Você andava na rua, completamente deserta, não funcionava ônibus, metrô, aeroporto, nada. Pararam tudo. Todo mundo parou contra o Macri, que é o presidente. O Bolsonaro, ele gosta de falar que os governos anteriores tinham um viés ideológico. Mas o que é isso, se não um viés ideológico? O Bolsonaro chega e vai para Israel, lamber as bolas do presidente de Israel. Aí ele vai para os Estados Unidos. Aí já é a segunda vez que ele vai para a Argentina. Aí ele fala numa moeda peso real para quê? Para ajudar os argentinos. Por quê? Porque é um governo de direita. Ele só vai em lugar que tem governante de direita, mais ou menos fascista como ele, e quer ajudar os países de direita. Em contrapartida, ele expulsou os médicos cubanos e faz menos de uma semana ele estava no Twitter orgulhoso de ter expulsado os cubanos, dizendo que paramos de enviar 1 bilhão por ano a Cuba. Enquanto isso, morre uma criança a cada 3 dias no Xingu, crianças indígenas. Tá morrendo gente por falta de médico. Mas ele parou de enviar 1 bilhão por ano para Cuba, olha que legal. E vários, milhões e milhões de brasileiros agora têm que viajar no mínimo 100, 150 quilômetros para ver um médico. E morrendo por causa disso. Isso não é viés ideológico? Cuba tem um governo de esquerda, vamos fazer os brasileiros morrerem para não mandar dinheiro para Cuba. Que nenhum médico brasileiro quer ir lá no fim do mundo por salário nenhum, porque lá não tem shopping center, lá não dá para tirar selfie, lá não tem 4G, eles não vão. Os cubanos iam. E não iam obrigados não, que os cubanos eles podiam escolher onde iam. E eu falei com médicos cubanos, eles escolhiam ir lá, eles gostam de ajudar pessoas, é uma cultura diferente da cultura capitalista do eu, é uma cultura de ajudar o próximo. Então, muitos escolhiam ir lá. Eu lembro que eu vi no Guarujá um médico cubano que ele falou, eu não queria estar aqui, mas onde eu queria estar já tem outro cubano, ele queria estar mais no interior para ajudar mais gente. Ele estava no Guarujá num pronto-socorro que estava quase sempre vazio. Tinham 3 médicos cubanos lá. Hoje, eu não voltei lá depois que os médicos cubanos não estão mais lá, mas deve estar um caos, porque tinham 3 médicos, os 3 eram cubanos. O que aconteceu? Fechou? Deve ter fechado. Então, é isso. Aí ele quer ajudar a Argentina, que tem um governo de direita. O presidente de direita da Argentina, que é o Macri, ele tem apenas 30% de aprovação. Parecida com a do Bolsonaro. O Bolsonaro tem 32, 33%. Então, é um presidente que 70% do povo não o quer. E nas pesquisas, ele está em terceiro em algumas pesquisas. Depende dos candidatos, que não sabem ainda quem vai ser, mas dependendo dos candidatos, ele está em terceiro. Ele tem 10% dos votos em algumas pesquisas. Em outras, ele chega a 20%, mas ele não ganha em nenhum cenário. E ele não ganha no segundo turno em nenhum cenário de nenhuma pesquisa. Por quê? Porque ninguém gosta desse presidente. E é o cara que é amigo do Bolsonaro. E o Bolsonaro quer acabar mais ainda com o Brasil para fazer uma moeda chamada peso real. Imagina a gente dividir a moeda com a Argentina. O Lula falou, mais de 10 anos atrás, em fazer uma moeda do Mercosul, assim como o euro. Mas na época que o Lula falou isso, seria uma moeda para todo o continente, a Venezuela estava crescendo. Não tinha embargo
contra a Venezuela, a Bolívia estava crescendo, a Argentina estava crescendo, o Chile, o Uruguai, o Paraguai, toda a América do Sul estava crescendo naquela época. Agora não, está todo mundo em crise, ferrado, com governos de direita. O único país que não está tão ferrado é o Uruguai, que manteve a esquerda no poder. É o único país que tem uma economia boa. Não seria mal fazer uma moeda com o Uruguai, tão mal quanto seria fazer uma moeda com a Argentina. A loucura do Bolsonaro é no mesmo nível de, imagina, se ganhasse o Haddad a eleição e falasse assim, não, vamos fazer uma moeda, o peso real com a Venezuela. O que o Brasil tem a ganhar com isso? Nada. A gente só perde. Para quê? Para ajudar os amigos do Bolsonaro, o viés ideológico dele, um viés ideológico burro. Que o Bolsonaro sabe muito pouco de ideologia. O que ele sabe de ideologia, ele aprendeu com o Olavo de Carvalho, que é o guru dele, é o professor dos 3 filhos dele. É um filósofo que só estudou até a 4ª série, portanto não teve aulas de história, que até a 4ª série a gente não tem história na escola, tem integração social, estudos sociais. Ele não teve aulas de ciência, não teve aulas de nada, é um cara que ele acha que a Terra é plana. Ou 500 anos atrás já se sabia que a Terra era redonda, já tinham cientistas já vendo, a Terra não é plana não, é fácil de provar. Aí o cara, em 2019, dizendo que a Terra é plana, é um cara que escolheu o ministro da Educação, é um cara que ensinou o Bolsonaro e os filhos dele tudo que eles sabem sobre ideologia. A gente tem que ver o Bolsonaro falar que o Holocausto é perdoável. Como assim? Não foram parentes deles que foram torturados e mortos, né? Não foram parentes do Bolsonaro, né? Se fossem, talvez ele não perdoasse. Aí dizer que o nazismo é de esquerda. Aí o governo alemão tem que emitir nota falando, gente, vocês são loucos? Vocês têm problema? Vocês bateram a cabeça, o Bolsonaro? Não é de esquerda, o nazismo é de direita. E quem salvou o mundo do nazismo foi o Stalin, foram os comunistas. Porque senão, eles ganhavam a guerra. E quem diz isso não sou eu, Thiago, são os alemães. Mas o Bolsonaro e o Olavo de Carvalho querem saber mais. E a gente fica nessa. Imagina o Brasil como uma moeda com a Argentina. O Rodrigo Maia, ele não esperou nem uma hora da notícia, de que saiu a notícia, ele já tweetou, ele falou assim, você quer o quê? Desvalorizar o real? O dólar vai valer R$6? A nossa inflação vai subir? O que vai acontecer? Porque não tem como o Brasil melhorar dividindo a economia com um país que está completamente quebrado, que não tem infraestrutura, que não tem nada. Dividir nossa economia com um país europeu, então. Vamos aderir ao euro. Mais fácil. É ridículo. Olha, ser presidente não deve ser um trabalho fácil, mas tem algumas coisas que são inerentes ao cargo. Por exemplo, você faz estudos, porque eles têm como fazer estudo, pega as pesquisas que foram feitas, vê o que deu certo em cada país e por que deu certo. Aí você copia. É tão simples. Você pega os melhores países com qualidade de vida do mundo, pega a Noruega, a Dinamarca, a Suécia e fala, ok, o que eles fizeram nos últimos 30 anos, que a Noruega era o país mais pobre da Europa e hoje é o mais rico? O que mudou lá? Aí você vê e traz para o Brasil. Uma coisa que mudou lá é que eles tinham petróleo, eles não venderam o petróleo para os americanos, a estatal deles, que é uma estatal norueguesa, pegou o petróleo e investiu tudo em educação, que era o que a Dilma fez. Os royalties do pressão, 75% para a educação, 25% para a saúde. Aí o Bolsonaro faz o quê? Porque ele votou a favor, ele é deputado, ele votou a favor de quê? Vender todo o nosso petróleo. Aí ontem o STF liberou vender tudo. O STF ontem liberou que possa se privatizar qualquer coisa sem aval do Congresso. Aí o Bolsonaro, menos de 12 horas depois, já botou tudo para vender. Ou seja, ele pega o que dá certo em outros países, os melhores países do mundo, ele faz o exato oposto. Ele vai e corta da educação. Ele não cortou um centavo do dinheiro que ele dá para os banqueiros. 50% de todos os impostos, eu repito isso aqui todo vídeo, 50% de tudo que a gente paga vai para os banqueiros. Ele nunca cortou um centavo desse dinheiro. Mas ele vai e corta da educação. Ele coloca, aí o guru dele, um terraplanista, vai, indica o ministro da educação, um ministro que comemora o corte de verba. Não tem como esse país dar certo. Se você é um bolsominion, um bolsonarista assistindo esse vídeo, pensa, usa a sua cabeça, se é que você tem, e pensa. Tem como dar certo um país que corta da educação e que faz exatamente o oposto dos grandes países do mundo? Não tem como. Você pega os países com melhor qualidade de vida do mundo, as políticas deles são completamente diferentes do que o Bolsonaro está fazendo. Aí, mesmo que você odeie os governos do PT e fale, o PT também faz errado, mas o PT investiu em educação, o PT aumentou em 7 vezes a verba da educação. Eu estudei com o ProUni, o PT criou o ProUni, criou o Bolsa Família, criou tudo para dar para o povo. O Bolsonaro, ele tira do povo e ele dá para os banqueiros. E é isso. Enquanto isso, a mídia esconde e ri da sua cara.
Galera, curte o vídeo, compartilha, vambora!